Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. O Senhor me trouxe uma palavra hoje, nesse dia 20 de fevereiro de 2014. Está aqui no livro de São Lucas. Livro de São Lucas, capítulo 1. Somente o versículo 37. São Lucas 1, versículo 37. Está escrito assim: porque para Deus nada é impossível. Vou repetir. Porque para Deus nada é impossível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, nos ilumina pela Tua santa palavra, nos direciona e nos ensina o que o Senhor requer de nós, meu Pai. Que o Senhor venha transformar a vida dos ouvintes pelo poder da Tua palavra, que não volta vazia, mas prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Que ela venha a prosperar na vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Porque para Deus nada é impossível. A gente lendo essa passagem, a gente vê que para Deus nada é impossível. Para Deus não. Mas para nós chegarmos a receber os impossíveis de Deus, nós temos que nos moldar conforme a vontade do nosso Deus. Existem os quesitos, né? Existem as regras do reino de Deus, as normas. Então nada para Deus é impossível, mas todas as coisas de Deus são feitas no seu propósito. Deus não faz nada que não seja pelo seu propósito. Como está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, que não cai um pássaro dos céus, um pardalzinho, sem o consentimento de Deus. Assim também, nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Sem a vontade própria de Deus, nada acontece na vida de ninguém. A palavra de Deus fala que para Deus nada é impossível. Para Deus. Mas para que possamos receber algo da parte de nosso Deus, existem os quesitos, existem as regras do reino. E aqui eu vou ler para você. Começa aqui no capítulo 1 de São Lucas, né? Eu li o versículo 37. Aí eu retorno aqui no versículo 5. Você vai entender como Deus age, como Deus opera na vida daquele que crê. Aqui no versículo 5 está escrito assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui está uma condição. Aqui está uma condição. Zacarias, ele era sacerdote do templo do Senhor, do templo de Deus. Ele servia a Deus. E aqui no versículo 6 diz que ambos eram justos. Zacarias e sua esposa Isabel. Ambos eram justos. Eles eram praticantes da palavra de Deus. Eles andavam, eles eram irrepreensíveis na lei do Senhor, nos seus mandamentos, nos seus preceitos. Eles cumpriam aquela palavra que está escrita em Salmo 1, para não se deter no caminho dos ímpios, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então eles praticavam a palavra de Deus, como está escrito no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então eles andavam
na direção da palavra de Deus. Naquele tempo era tempo da lei, era a lei de Moisés ainda. O Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então naquele tempo ainda era tempo da lei de Moisés. E Zacarias e a sua esposa Isabel, eles praticavam a palavra de Deus, e aqui diz que eles eram justos perante a Deus. Eles eram justos. Eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então esse é o primeiro requerimento, é praticar a palavra de Deus, praticar a justiça de Deus em todo o tempo. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Era o mesmo caso de Abraão. Abraão também, sua esposa Sara, era estéril. E Deus falou que através de Abraão e Sara ia ter uma descendência poderosa como as estrelas do céu. E Sara era estéril, ambos eram avançados em idade. Mas, como está escrito, como o versículo que eu li, que para Deus nada é impossível. Deus prepara uma mesa no deserto. Deus fez com que Elias e depois Eliseu e depois Josué abrissem o rio Jordão. Elias fendeu a sua capa e abriu o rio Jordão. Eliseu fendeu a sua capa, a capa que era de Elias, e abriu também o rio Jordão. E Josué, quando pisou nas bordas do rio Jordão, o rio se abriu. Então Deus fez abrir o rio para o seu povo passar, para os seus servos passarem. E Deus também fez o mar vermelho se abrir para o seu povo passar, porque para Deus nada é impossível. Deus preparou uma mesa no deserto para o seu povo e alimentou o seu povo com o maná do céu, uma semente que descia do céu, e através dessa semente era moída, e eles faziam a farinha, faziam o pão e faziam o bolo. Era chamado de pão dos anjos, porque vinha do céu. E um dia o povo pediu carne, e Deus mandou a carne, eles fez soprar um vento no mar, vento oriental, e fez com que as aves voassem para o deserto, e eles apanhavam as aves e faziam o seu alimento. Então para Deus nada é impossível, mas para que possamos alcançar a misericórdia de Deus e o seu favor, nós temos que estar com a nossa vida consagrada a Deus. Nós temos que estar em prática da palavra de Deus. Se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus, como está escrito na palavra, que se nós pedimos a Deus alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos dará. E o Senhor Jesus também disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então, para que nós possamos receber algo da parte de Deus, primeiro nós temos que nos moldar conforme a vontade do nosso Deus. Um exemplo, a pessoa entra numa empresa para trabalhar. Nessa empresa existem as regras do trabalho, existe o cumprimento do horário, existe o tempo que é estabelecido pela empresa para que a pessoa possa cumprir a sua jornada de trabalho diária, ou semanal ou mensal. E no fim ela recebe o seu salário, ou dia 20, ou dia 30, ou do dia 5. E existem as regras dentro dessa empresa. E quando a pessoa é um bom funcionário e cumpre as regras da empresa, do seu patrão, ele tem até um aumento do seu salário, ele é bem remunerado, né? Porque ele está agradando ao seu patrão. Ele vai ter direito ao seu salário. Então, no reino de Deus, também existem as regras. A regra é a santificação. A regra é nós praticarmos a palavra de Deus. Por exemplo, o que adianta eu aqui estar pregando para você se eu não viver a palavra? Então eu tenho que viver a palavra. É obrigação minha viver a palavra. Porque se eu não viver aquilo que eu estou pregando aqui, é como um homem que contempla o seu rosto no espelho e depois se esquece da sua aparência. Então nós temos que praticar a palavra de Deus. E Zacarias, o sacerdote, ele estava aqui no templo e praticava a palavra de Deus, ele e sua esposa Isabel. E aqui no versículo 7 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel, era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal,
coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Então você vê que quando Zacarias estava no templo, cumprindo o seu sacerdócio, né, na ordem da sua turma, quer dizer, era o horário dele estar cumprindo aquele ofício, enquanto que ele estava no templo, orando a Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, oferecendo incenso. O incenso hoje, ele substitui o incenso, é comparado hoje à oração. Que a nossa oração, ela sobe como incenso, suave e agradável a Deus. Então o incenso antigamente era uma fumaça que subia. Hoje são as nossas orações. Com o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E Zacarias estava na casa de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. Muitas vezes você pensa, mas por que eu não consigo nada de Deus? Eu peço, eu não consigo. Porque você não foi para a casa de Deus. Você deve estar na casa de Deus, você deve preparar o seu coração para buscar o Senhor e servir a Deus. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 23, 25, a gente confirmar aqui. Livro de Êxodo, capítulo 23, no versículo 25, está escrito assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Vou repetir. Êxodo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, quando a gente serve a Deus, quando a gente honra a Deus e faz a sua santa vontade, Ele nos atende também por misericórdia. Quando a gente está na casa de Deus, buscando a Deus, nos dias de culto, talvez você nunca entrou na casa de Deus, nunca entrou numa igreja, e você deve buscar a Deus, na casa de Deus, no lugar certo, onde Deus está. É onde Deus está que você deve ir. A palavra de Deus também diz que se buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Para buscar a Deus, nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. É de toda, é de profundeza mesmo. É abrir mão de muitas coisas. Talvez você gasta tempo na televisão. Procura gastar uma hora na presença de Deus, e você vai ver o céu se abrirem. Gasta uma hora, começa com uma hora na presença de Deus, e vai deixando as coisas do mundo, essas coisas perecíveis, que tomam o seu tempo, e vai buscando a Deus, e você vai ver o céu se abrir diante de você, o céu vai se abrir. Você vai ter experiências com o Deus vivo, porque está escrito que se buscar a Deus de todo o coração, serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus quer mudar a sua sorte, a sua vida, essa situação de miséria que você se encontra hoje, uma depressão terrível, talvez trancado dentro de um quarto com depressão que nem remédio está dando jeito. Deus quer te livrar, Deus quer tirar você dessa situação lastimável que você tem vivido, essa tristeza dentro de você, parece que é um céu de bronze, parece que está tudo fechado dentro do teu coração. Você não encontra saída, não tem alegria, é tristeza sobre tristeza, tristeza sobre tristeza, amargura e dor na alma. É uma dor insuportável que você sente. É uma dor insuportável. Ela dói mais do que uma ferida dentro da tua alma. E Deus quer mudar a sua sorte. Mas você tem que deixar as coisas desse mundo, as coisas perecíveis, e deve buscar a Deus de todo o teu coração. Busca o Senhor Jesus Cristo hoje. Busca o Rei dos Reis, a luz do mundo, o Príncipe da Paz. Busca o Senhor Jesus Cristo, que Ele quer mudar a tua vida. Ele quer enxugar as tuas lágrimas que estão derramando nesta hora. Ele quer enxugar estas lágrimas suas. Ele quer transformar o teu coração.
Ele quer te fazer uma pessoa nova, uma nova criatura. Ele quer transformar você, fazer de você um vaso de honra para o seu uso. Ele é o oleiro. Deus é o oleiro. Ele mandou Isaías ir na casa do oleiro. Isaías, vai na casa do oleiro que lá falarei contigo. E o oleiro pegava o barro e fez o vaso. E ele fazendo o vaso ali com o barro, e o vaso se quebrou naquela hora. E o oleiro teve que refazer tudo de novo. E Deus falou para Isaías, não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como fez este oleiro? Então Deus quer fazer de você um vaso de honra, um vaso transformado, para encher do teu Santo Espírito, para transformar a sua vida, para mudar a sua sorte. Deus quer transformar a sua vida, as coisas desprezíveis para o mundo, para Deus ele quer transformar, para Deus tem muito valor, é uma pérola, é uma dracma perdida. Talvez você não sinta valor nenhum, talvez se sinta um desprezado, talvez se sinta um menor na casa de Jessé como foi Davi, mas Deus está te observando, Ele quer te dar uma vida nova, Deus ele quer te dar uma chance de vida, Ele quer tirar você do charco de lodo, Ele quer transformar você, te dar uma nova roupa. Jesus te chama nesta hora, abre o teu coração para Ele, vai para a casa do Pai, que Ele falará contigo, vai para a casa do oleiro, que Ele falará contigo, Ele te encherá do teu Santo Espírito, irá transformar a tua vida, como Ele fez na minha e tem feito. Louvado seja Deus. Então, Zacarias estava na casa de Deus, ele estava buscando a Deus, ele estava descansando à sombra do Altíssimo. Ele foi escondido no pavilhão de Deus, na casa de Deus. E Zacarias estava lá orando. Não só ele, como o povo também do lado de fora. Ou seja, dentro da igreja. É que naquele tempo o povo não tinha acesso dentro do templo. Era só o sacerdote que podia entrar. Hoje todo mundo pode entrar na casa de Deus. Hoje, sabe quem é o sacerdote? É Jesus Cristo. Hoje o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele que intercede por nós. É Ele que intercede por nós. Busca Deus hoje. Não deixa para amanhã não. Deus tem vida para te dar. E aqui continua. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso, a hora da oração. O povo estava orando. A igreja tem orado. Nós temos orado. Nós temos clamado a Deus. Mas não basta ser só o povo. Não basta ser somente nós. Você deve estar na casa de Deus. Você deve fazer a sua parte, que Deus vai te ajudar. O Senhor te levantará e perdoará os seus pecados. Deus vai transformar a sua vida. Busca Deus em oração. Busca enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. E a multidão estava do lado de fora. Mesmo do lado de fora, naquele tempo, o povo estava orando. O povo estava clamando Deus vivo. E o que aconteceu? Versículo 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Deus enviou socorro para Zacarias. Naquela hora ele enviou o seu anjo. Apareceu de pé ali, do lado do incenso. Do lado do altar do incenso. Do lado. Quando você está clamando a Deus, está suplicando, o Senhor envia os teus anjos para te socorrer. Deus enviou socorro, como Ele enviou para Gideão. Certa vez Gideão, um servo de Deus, lá no capítulo 6 de Juízes. Gideão estava lá malhando trigo no lagar. E naquele tempo tinha os inimigos, os midianitas, os amalequitas. E quando o povo de Israel plantavam, eles vinham como gafanhotos e destruíam toda a alimentação do povo de Israel. Destruíam tudo, não deixava nada, queimavam tudo. Vinham em bando como gafanhotos. Mas Gideão nunca desistiu. Gideão sempre foi valente. E Gideão continuou malhando trigo no lagar. Gideão não esmureceu. E Deus não quer que você esmureça. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Seja forte e corajoso. Seja como Gideão. Malhe trigo no lagar. Semeia com lágrima, que você colherá com alegria. Os que semeiam com lágrima,
colherão com alegria. Se hoje você tem semeado com lágrimas, você pode ter certeza que você colherá com alegria. Deus te dará a vitória, porque fiel é aquele que te prometeu. E Gideão não desfaleceu. Gideão continuou lutando, perseverando, malhando trigo no lagar, ainda que sem nada, tudo queimado. E o anjo apareceu ali, Gideão. O anjo apareceu e saudou a Gideão. Varão valoroso, Deus é contigo. E aí Gideão questionou, mas se Deus é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Para que você buscasse a Deus. Todo mal nos sobrevém muitas vezes, é porque a gente está afastado de Deus. E Deus permite que venham essas situações difíceis, o mal, a falta de dinheiro, a miséria, para que você venha a despertar e a buscar a Deus. Então nós temos que buscar a Deus. Quando a gente abandona a casa de Deus e deixa as coisas do nosso Deus para lá, olha só o que acontece. Vamos lá em Ageu? Ageu capítulo 1. Olha só o que acontece quando a gente deixa as coisas de Deus. Aqui está escrito aqui em Ageu capítulo 1. Vou ler todo aqui o começo. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus explica bem claro. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, muitas vezes, é Deus que coloca as tempestades na nossa vida, é Deus que faz com que a gente não tenha prosperidade, porque a gente deixa a casa de Deus, a gente deixa a Deus. E sabe qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então Deus, Ele quer o quê? Que nós amemos Ele, que nós venhamos a buscá-lo. E aqui você vê que a pessoa, ela semeava muito, mas colhia pouco. Era um saquetel furado, enchia, mas o dinheiro se perdia. Não tinha prosperidade, não tinha nada. Deus cerrou os céus aqui de tal maneira que até os animais, até o trabalho das mãos não prosperava. Muitas vezes você ganha dinheiro, mas você não consegue nem pagar as suas contas, fica preso na dívida, endividado. É um saquetel furado, não tem nada que prospere a tua vida. E Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer que você venha para a casa dele, para transformar a sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o reino de Deus. É servir ao Senhor como Zacarias. E Deus enviará o socorro. Se você está estéril,
se você tem um trabalho estéril, se você tem a sua vida estéril, se você mesmo está com o seu ventre estéril, Deus pode mudar a sua sorte quando você buscá-lo de todo o seu coração. E Deus quer transformar a tua vida. Ele quer fazer de você mulher de filhos. A mulher estéril hoje, Deus quer transformar numa mulher vitoriosa, num homem vitorioso, num adolescente ou numa adolescente vitoriosos. Deus quer transformar vocês. Uma pessoa que muitas vezes já está em avançada idade, Deus quer transformar a sua vida. A palavra de Deus diz que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Está lá nos Salmos. Abraão e Sara achou que não podia mais dar fruto. Achou que já estava avançado em idade, como Noé também, que era avançado em idade. Mas deram muito fruto. Abraão e Sara deu tantos frutos que hoje nós somos filhos de Abraão, segundo a palavra de Deus. Noé era um homem avançado em idade, mas ele fez a arca ali durante 120 anos. E Deus salvou a sua família. Você tem que fazer a sua parte. Crer no Senhor Jesus Cristo, está escrito lá em Atos, e será salvo tu e tua casa. Mas você é o alicerce da tua casa. É você que deve tomar uma posição hoje. Você é a coluna da tua casa. Não deve esmorecer, não, de jeito nenhum. O que Deus tem para te dar é a vida eterna. As demais coisas necessárias para este corpo será acrescentado. Mas o que Deus quer te dar é a vida eterna. É a vida eterna. Então você vê que Ageu diz que o povo vivia na miséria, ainda que plantava e colhia pouco, plantava muito. Talvez plantasse tanta semente na terra, mas era tanto bicho que vinha, e acabava com tudo, não tinha prosperidade nenhuma. No tempo também de Gideão, sabe por que o povo chegou a ser invadido pelos amalequitas e os midianitas e perderam tudo? Por causa do pecado do povo de Deus, do pecado de Israel. É o pecado que traz a maldição, é o pecado que traz as coisas ruins na vida de todo mundo. O pecado é pior do que um câncer, é pior do que o câncer o pecado. É ele que traz o mal, é o pecado que traz a miséria, é o pecado que traz uma vida de doenças, é o pecado. Deus ele alerta no livro da Bíblia inteirinho sobre o pecado. O povo de Israel ali, no tempo de Gideão, por causa do pecado deles, os inimigos devoraram toda a sua plantação de trigo. Devoraram tudo, eles queimavam, eles vinham como gafanhotos. Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo. Quando Salomão também pecou, Salomão transgrediu a lei de Deus, conhecendo a lei de Deus, o homem mais sábio da terra. E Salomão ele se desviou dos caminhos de Deus, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E Gideão acabou se desviando a servir outros deuses, sacrificar até crianças ao Moloque. E por causa dos pecados de Salomão, o povo de Israel inteiro sofreu, os reinos foram divididos. É tanta catástrofe se a gente for ler na história da Bíblia, nos livros de crônicas, nos livros de reis, nos livros que falam sobre os reis. Cada rei que reinava sobre Israel caía em transgressão por causa da soberba. Certa vez até o rei Ezequias se ensoberbeceu de tal maneira por causa das vitórias que ele teve, que ele acabou ficando doente, enfermo, uma doença mortal, porque o rei Ezequias se ensoberbeceu. Ele achou que foi o braço dele e começou a receber presentes. E quando o homem começa a se engrandecer, quando o homem começa a ganhar presentes, a crescer, se exaltar, Deus o abate. Ele faz com que ele fez, como ele fez na vida do rei Nabucodonosor. Nós temos que ser humildes, manso e humilde como foi o Mestre Jesus Cristo. E o rei Ezequias chegou à doença mortal. E daí Deus mandou o seu profeta Isaías para anunciar a Ezequias que ele iria morrer, que a doença dele era para a morte. Mas diz que o rei Ezequias se arrependeu, virou o rosto para a parede, porque não podia descer daquela cama, daquele leito de dor. Talvez você se encontre nessa situação, no leito de dor. Você não pode nem levantar da cama agora, mas olha para a parede, faz como Ezequias. Lá no livro de Isaías, capítulo 38, diz que o rei Ezequias virou para a parede e chorou muito. E orou a Deus. Deve ter pedido misericórdia para Deus, porque ele se arrependeu, ele chorou muitíssimo. Aí Deus de imediato falou: Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos e vou dar vitória para ele.
Qual o sinal que ele me dará? E Deus deu um sinal para o rei Ezequias. O relógio de Acás, a sombra retrocedeu do relógio de Acás. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. E aqui diz que Deus fez vir a seca sobre a terra. Muitas vezes a gente vê tanta seca por aí espalhado, por causa do pecado do homem, por causa das nossas transgressões, da falta de obediência a Deus. Aí vem as consequências, e são consequências graves. São consequências terríveis que não agradam a Deus. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo por causa do pecado que existia dentro daquelas cidades. Era tanta maldade na cidade de Sodoma e Gomorra que quando Deus enviou os seus anjos ali para anunciar, para salvar o justo Ló, o povo queria ter relações sexuais com os anjos de Deus. E Deus destruiu aquela cidade. Abraão negociou com Deus, mas só saiu de lá Ló, a sua esposa que virou estátua de sal no meio do caminho, e as suas filhas que estavam contaminadas naquela cidade. Mas os seus maridos ficaram lá. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Certa vez também Deus enviou Jonas para pregar juízo na cidade de Nínive. E Jonas ficou meio com medo e fugiu diante da face de Deus. E foi parar no meio do navio, comprou uma passagem para outro lugar. E daí começou a vir a tempestade naquele navio. E todos que estavam no navio viram que era por causa de Jonas que estava tendo aquela tempestade. Muitas vezes você está passando por tempestades, por desobediência, por não estar no caminho de Deus. E Jonas foi lançado no meio do mar. E um grande peixe foi e engoliu Jonas e levou lá para o fundo do oceano. E Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Ficou nas trevas. Ele diz que ficou no inferno, Jonas, preso lá no ventre do grande peixe. Até que Jonas se humilhou diante de Deus, pediu misericórdia ao Deus Todo-Poderoso, e Deus enviou o peixe e vomitou Jonas na praia do mar. Talvez esteja acontecendo na sua vida também hoje. Você está passando por situações turbulentas, por tempestades, por seca. Você planta muito, mas colhe pouco. Ganha bem, mas o dinheiro seu não rende. É um saquetel furado. Talvez esteja endividado na farmácia, devendo para tudo quanto é gente. E a sua vida não anda, está amarrada, não prospera, porque está em falta com Deus. Mas dá tempo de você se consertar. Está escrito: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, e se converter a Deus, diz que Ele fará mudar a vossa sorte. Ele muda a nossa sorte. Ele tira nós do charco de lodo. E Deus quer transformar a sua vida. Ele quer prosperar a tua casa. Ele quer te fazer, como está escrito no Salmo 128. Você quer ver o que Deus promete para você, como promete para mim? Salmo 128. Olha que bênção que Deus tem para nossas vidas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você teme a Deus, você obedece a Ele. Quando você anda nos caminhos de Deus, olha o que acontece. Pois comerás o trabalho das tuas mãos. Deus vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Você vai ter abundância na tua casa. Ainda que falte alguma coisa, mas o Senhor te sustentará. Como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que venha a ter dificuldades, mas a sua casa será casa de bênção, de prosperidade, de paz. De paz. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. E o que acontece com a sua esposa? Versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E os filhos? Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Você vai ver seus netos prósperos. Perdão. Seus netos prósperos, sua família próspera, sua casa próspera.
porque Deus é misericordioso. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Mas nós temos que estar na casa de Deus, como está escrito no Evangelho de São Lucas. É na casa do nosso Pai. E Zacarias estava naquela hora, no lugar certo, orando, oferecendo o incenso a Deus. O incenso hoje é nossas orações. E a multidão, a igreja, também orando. Aí diz que um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então o anjo apareceu para Zacarias e falou que a oração dele foi ouvida. Como uma vez o anjo também apareceu para Daniel, que estava orando, lá no capítulo 9 de Daniel, se não me engano, 9 ou 10, se eu não estou errado. Vamos conferir que é melhor, né? Capítulo Daniel. Daniel, capítulo 9, né? Capítulo 9 fala que o anjo apareceu para Daniel quando ele estava em jejum, 21 dias, orando e jejuando. Daí diz que o anjo apareceu para Daniel. É capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10 de Daniel, eu vou ler só alguns versículos. Versículo 2 diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, que são 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Aí no versículo 12 está escrito: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, quando o anjo Gabriel veio, o Satanás ele impediu com que Gabriel viesse trazer a notícia a Daniel, que estava buscando por essa resposta. Mas aí Deus enviou o arcanjo Miguel, que lutou contra o príncipe da Pérsia, e daí Gabriel voltou, veio para Daniel e deu a nova. E diz que Daniel, a voz diz que Daniel, por causa das suas palavras, que Deus já tinha ouvido a oração de Daniel por causa das suas palavras, ele veio por causa das palavras de Daniel. Que Daniel era um homem muito amado por Deus. É um homem que se humilhava perante Deus. Daniel foi preso na cova dos leões. E Daniel não parava de orar. Ele disse que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Então, quando a gente está servindo a Deus, andando em retidão, Deus envia os seus anjos para nos socorrer. E aqui diz que Deus enviou o seu anjo para Zacarias. E fez da mulher estéril mãe de filho. E Isabel teve um filho, um grande filho, João Batista. João Batista, que era o anunciador do Senhor Jesus. João Batista, o maior profeta que existiu depois de Cristo. E aqui diz no versículo 14: E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí Zacarias faz uma pergunta. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então aqui entrou uma dúvida em Zacarias. Apesar de Zacarias estar na casa de Deus, ele teve uma dúvida, mas a palavra de Deus se cumpriu na vida de Zacarias.
Por causa dessa incredulidade de Zacarias, talvez estaria desapercebido, né? Às vezes você está dentro da casa de Deus e está meio desapercebido. Deus fala com você, mas você não está prestando atenção. Às vezes você fica com a boca fechada. Você não tem mais força para orar, como Zacarias ficou mudo, não falava mais. E às vezes, por causa da sua incredulidade, você fica com seus lábios fechados. Não se encontra mais força de orar, de buscar a Deus. Mas clama ao Senhor. Clama a Deus que Ele vai te abrir os lábios. Ele abriu os lábios de Zacarias depois de 6 vezes. Depois que nasceu o seu filho, Deus abriu os lábios de Zacarias. E Deus quer transformar a sua vida também. Deus quer te prosperar a sua vida espiritual. Deus quer te salvar. Só que você tem que estar na casa de Deus. E aqui, quando Deus falou a palavra através do anjo, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. E Ele diz assim: porquanto não creste nas minhas palavras, que há seu tempo hão de cumprir. E tudo o que acontece em nossas vidas é no tempo de Deus, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Talvez não chegou o seu tempo ainda, mas um dia vai chegar. Quando Deus determina alguma coisa, Ele cumpre. Se tem alguma coisa determinada por Deus na sua vida, Ele vai cumprir no seu tempo. Deus vai cumprir, mas desde que você esteja andando com Deus, como Enoque andou, desde que esteja na casa do Pai, servindo a Deus como Zacarias serviu, como Isabel, sua esposa, serviu, como Daniel serviu a Deus, como Gideão também serviu a Deus. Então se deve servir a Deus. Nós temos que estar na casa do Pai para poder recebermos as suas bênçãos no seu tempo. E é isso que Deus quer falar com você. E aqui no versículo 21, e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar e entender o que vinha, que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, engravidou. E por 5 meses se escondeu, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, a mulher que era estéril naquele tempo era muito humilhante, sofria demais, era um preconceito muito grande. Muito grande. E depois o mesmo anjo, depois de um certo tempo, depois de uns 6 meses, né? O próprio anjo apareceu para Maria também e deu as boas novas para Maria. E Maria recebeu a palavra com fé, com confiança. Maria não teve dúvida nenhuma. E através de Maria nasceu o grande rei, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele quer te dar a vida eterna. O Senhor Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua sorte. Ele é o Salvador do mundo. É o Senhor Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. E para a gente só terminar essa palavra aqui, está escrito aqui no versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, casada, com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, quer dizer, a descendência de Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Maria não tinha ainda tido relações com José. Ela era casada, mas ainda era virgem, ainda não tinha, até aquele momento ela não tinha nada com José. E respondendo o anjo, disse-lhe:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então cumpriu em Maria conforme a palavra que Deus tinha dado para ela. E quando Deus dá uma palavra que fala ao teu coração, que você sabe que aquela palavra vem da parte de Deus, ela se cumpre na tua vida. E versículo 39, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Se você tem promessa de Deus na sua vida, elas vão se cumprir no tempo de Deus na tua vida. Não te esqueças de servir a Deus em espírito e em verdade, todos os dias da tua vida, de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor, que Ele abençoará o seu pão e a sua água, e tirará do meio de ti as tuas enfermidades. Confia no Senhor nosso Deus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua sorte, mas Ele quer que você tome uma posição diante dEle, Ele quer ver você dobrar os seus joelhos diante do Rei, e Ele te exaltará. Oremos a Deus nesta hora. Soberano Deus e eterno Pai, aqui foi a tua palavra pregada, Senhor. Fala mais aos corações dos ouvintes, meu Pai, e transforma, Senhor, pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, que não volta para ti vazia, mas prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Abençoa a vida de cada um, Senhor, e salva, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.